Boa. E eu quero saber de vocês agora vacilos. O que vocês fizeram já em alguma edição passada que não deu boa e que vocês aprenderam, que vocês falaram: "Pô, espera lá, não é por aí, isso daqui não é legal", e vocês mudaram. Vacilos, vai lá. Alisson, eu sei que deve ter, Alisson. Não mente pra gente. É o que mais tem. Alguma Vacilo a gente decisão faz um monte, errada que mas, vocês tomaram aí, cara, e que você fala: "Putz, aprendi com cara, isso"? cara, tô tentando elencar Tirando alguma, o assim, Jota pra tentar Quest, não, pensar. brincadeira. Não, cara, A carinha ah, de eu não sei nem por onde começar, né? exatamente, assim, eu fico tentando pensar algum aspecto, assim, mas, ó, na minha frente mesmo em marketing, assim, eu já disparei manual do participante para uma lista de ingressos, uma base de segmentação de e-mail de ingressos pendentes. As pessoas não tinham confirmado a compra e elas receberam as orientações como se a compra dela tivesse validada. Agora, você imagina essas pessoas se preparando em logística até perceber o erro, que essas pessoas receberam até um filho de Deus, né, mandar um e-mail e falar: não, mas eu não concluí a compra, não estou inscrito para o evento. De fato, caramba, aí você vai olhar a base, 5.000 pessoas receberam, aí você vai mandar errata. Poderia ser pior. Já pensou se vocês mandam o convite de palestrante para todos os participantes, e aí todos os participantes de repente acham que vão palestrar na Rede Summit? Daria um Nossa, problema maior. imagina. E é muita coisa. Tem coisa que funciona, mas tem coisa que não, assim, e faz parte da experimentação. Mas até linkando com o tópico anterior, assim, acho que a questão de trabalhar com o evento não é que as coisas vão ficando mais fáceis, assim, acho que você vai tendo um pouco mais de equilíbrio para não se desesperar diante das situações, assim. É um mantra na minha cabeça que eu tento passar para o meu time também espere pelo melhor, mas se prepare para o pior, sabe? O tempo inteiro, assim, isso aqui vai funcionar, tá, mas e se não funcionar? Tem isso, tá, e se isso aqui também não funcionar? Tá, tem isso. E se isso aqui não funcionar? Bah, aí não tem jeito mesmo, não era para ser. Então, é uma lógica meio que no princípio da aviação, assim, você vai tendo planos B, C e D para todos os cenários e você vai evoluindo nisso. Agora, tem reclamações, tem dores de cabeça que vão sempre existir, assim, banheiro, você pode colocar 20.000, um para cada participante, vai ter reclamação. Não adianta, porque não tinha banheiro suficiente, aí você coloca químico, eu não quero químico. Então, assim, sempre vai ter esse tipo de questionamento. Algumas coisas a gente já sabe onde vai apertar. Agora, vou pensar mais um pouquinho, vou deixar se o Otávio tiver algum case de fracasso, de vacilo, porque assim, é até difícil elencar, assim, às vezes eu tento esquecer, deletar da memória, não ficar sofrendo muito naquilo, passou, foca no que é bom e vamos embora. Tem alguma história aí, Otávio? A imagem do Otávio tava travando um pouco, mas o áudio tava dando para escutar direitinho. Tem alguma história de vacilo, Otávio? Alguma coisa que vocês fizeram e que vocês acabaram mudando depois porque viram que existia um caminho melhor? Cara, deve ter, sim, mas eu tô igual o Alisson, assim, tô tentando lembrar de algo prático para falar para vocês, mas a gente, por estar se desafiando, eu acho que tem uma coisa legal aqui, que a gente acho que tem vacilo operacional, que são coisas que acontecem, né, no dia a dia. Por exemplo, a gente trouxe em 2014 ou 2015, se eu não me engano, o Jason Momoa. O Jason Momoa era o Khal Drogo, né? Não sei se vocês lembram dele. É o Uhum. Aquaman também, pô, um artista. Na época ele não era o Aquaman ainda. Na época ele era o Khal Drogo. E a gente trouxe ele pro evento e ele teve. Foi um absurdo que vendeu de ingresso com o nome dele. Um absurdo, assim. De um público completamente diferente do que a gente imaginava. A gente estava imaginando, pô, os fãs de Game of Thrones, né, é que vão comprar para fazer as sessões de foto e autógrafo de meet and greet com Jason Momoa. E no final, assim, não foi. A gente teve, sei lá, 5.000 compras de ingresso rápidas, assim, de um público feminino. Poxa, tava ali pelo ator, né? E não sabia o que era Comic Con, não tinha nenhuma noção do que era Game of Thrones. Tava ali por estar pela celebridade, pelo Jason Momoa, pelo ator, tal, enfim. E o engraçado é que no evento, especificamente, ele
se empolgou com essa história toda, né? Nunca tinha vindo para o Brasil. Poxa, você vê ali 5 mil, né, pessoas, né, 5 mil mulheres ali, né, gritando pelo nome dele, aquela coisa de celebridade, aquela loucura. E ele se empolgava e saía correndo pelo pavilhão. Ele saía da área, né, toda estruturada, fechada, né, com barricada, com estrutura de segurança para ele, que foi um pedido do próprio crew dele, né? E ele se empolgava com aquilo, ele pulava aquela estrutura e saía correndo pelo meio do pavilhão. E aí, quando ele sai correndo pelo meio do pavilhão, com 30 mil, na época, umas 30, 35 mil pessoas circulando pelo pavilhão, você tem ali os fluxos das pessoas nos corredores, né? A gente não pode ter um fato estranho acontecendo ali, atrapalhando isso. E ele correndo, é proibido correr, a gente orienta as pessoas a não fazerem isso, e ele correndo, e os seguranças do show floor, né, tentando impedir que ele corresse, porque ia colocar em risco, né, como é que para Jason Momoa, né? Não, é engraçado, os seguranças Momoa? provavelmente deviam ser bem menores que ele, né? Bem menores. E agora a outra coisa, a coisa engraçada dessa história é que ele tinha um time de bodyguards, né, de seguranças pessoais, que eram contratados por nós também, que tinham que proteger o talent. Então eu tenho um time protegendo o talent e eu tenho um outro time protegendo a segurança ali do evento como um todo. E, cara, isso aí não funciona, né? Essa matemática uma hora vai dar errado, essa história toda, né? Então, isso é uma coisa operacional, né? Que, poxa, você não está prevendo, essas coisas acontecem. Pô, é um negócio que não dá para planejar, tal, enfim. Até do ponto de vista de, poxa, a gente apostar num certo tipo de conteúdo, ele falou, poxa, esse tipo de conteúdo vai dar certo, né? Certeza, poxa, tem uma fanbase grande aqui no Brasil, a galera curte, é engajada, né? Tem todo um estudo com dados para suportar esse tipo de decisão, e de repente o conteúdo não vai bem, né? Porque acontece alguma coisa, ou porque a gente erra no feeling mesmo, né? Às vezes você tem uma decisão ali, tem todo o dado para dar suporte, mas a decisão do curador sempre é uma decisão de feeling, né? É uma decisão quali quantitativa ali que ele tem que equilibrar. E às vezes ele não consegue fazer isso, né? De uma forma toda vez acerta, tal, enfim. Então a gente recebe muito também feedback em redes sociais. Poxa, esse conteúdo aqui nada a ver na CCXP, ou aquele conteúdo também nada a ver, tal, enfim. Então isso também a gente tem que estar sempre recalibrando, porque é o preço, né, da gente pagar por tentar inovar o tempo todo nesse quesito aí.